Este programa é recomendado para maiores de 14 anos. Olá, eu sou Alice Loures e está começando mais um Elas em Ação. Nesta edição especial pelo Dia das Crianças e o Dia do Professor, trazemos histórias que inspiram e transformam. Você vai conhecer o professor Sidney Santos, que superou desafios e mostra que a educação muda destinos. Tem também a Kathleen Xavier e a Laura Zimmer, falando sobre o poder dos romances. E no Café com Cláudia, um olhar acolhedor sobre os direitos da mulher com câncer no Outubro Rosa. E para começar o Elas em Ação, a Gerlane Rosa nos traz a criativa Mochila Maluca. Fica com a gente porque o programa de hoje está imperdível. Oi gente, tudo bom? Hoje estou aqui para falar com vocês sobre as famosas mochilas malucas. Sim, eu fui convidada para representar todas as mãezinhas aí que embarcaram nessa jornada de colocar a criatividade numa mochila. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Gerlane, tenho 34 anos, sou cabeleireira maquiadora profissional e mãe de 3 lindos filhos maravilhosos. E meus 2 mais velhos estão no período escolar, então esse ano eu tive que fazer 2 mochilas malucas. Na escola deles esse ano teve a Semana da Criança, então teve cabelo maluco, time, fantasia, meia maluca, cabelo maluco. Mas o que mais bombou na internet foi as minhas mochilas e eu quero falar um pouquinho pra vocês, dar dicas e explicar um pouquinho de como eu fiz a criação da mochila deles. Do meu filho mais velho, né, do Anthony, esse foi a segunda mochila maluca dele, então eu tava um pouquinho já tranquila, né? Eu escolhi no tema de robô, eu mostrei a ele e ele super amou, que ele ama muito esse mundo aí de robótica, ele é apaixonado. E aí quando eu falei que ia fazer do robô, mostrei pra ele mais ou menos como eu queria fazer, ele se apaixonou e ele embarcou super comigo. Então eu usei papel laminado pra poder forrar, pra dar um aspecto aí de robô mesmo, usei aquelas molas malucas também pra compor aí e ficou lindo, fez muito sucesso. Eu dei preferência pra usar também coisas que eu já tinha em casa, materiais que dava pra reciclar, inclusive parte do robô eu usei a mesma mochila que eu tinha feito pra ele ano passado. Então o importante aí não é só você criar um novo, é você reutilizar e ajudar de certa forma o meio ambiente, usar coisas também que você tem em casa, para que você não venha aí só investir, mas também criar com eles é muito bacana. E fiz no estilo de mochila mesmo, que dava para ele colocar o material dentro e gente, ficou o máximo, fez muito sucesso essa mochila dele e eu fiquei encantada. E da minha filha, como maquiadora, né, cabeleireira, apaixonada pela área da beleza, eu queria muito um tema que tivesse muito a ver comigo e também com ela, gente, porque ela tem 4 aninhos, mas ela é apaixonada por maquiagem e foi aí que eu decidi fazer um tema de penteadeira e, gente, ficou a coisa mais linda e fofa desse mundo. Eu só tinha uma caixa e 2 placas de isopor e, gente, eu só tinha uma caixa de papelão e 2 placas de isopor e eu falei, isso aqui tem que dar certo. Comprei EVA, comprei também aquelas pecinhas de cabelo mesmo, né, miniatura de plástico, de brincadeira, sabe? Pra colocar, pra ficar bem realista e ficou um espetáculo. Também fiz na opção aí de velcro, né, eu coloquei um velcrozinho pra fechar, pra ficar igual uma mochila mesmo. Coloquei as cordinhas nas costas pra ela conseguir ir pra escola, levar o material dela dentro e ficou a coisa mais linda do universo. Fez muito sucesso. Eu amei muito ter dado o meu melhor e eu tô colhendo frutos disso, não só a alegria deles, né, ver
o quanto eles ficaram felizes e satisfeitos com as mochilas deles desse ano, mas também o reconhecimento, né? Eu estou aqui hoje, então minha dica para você, mãezinha, que tá embarcando aí nessa de semana divertida, semana da criança, tem que criar sua mochila, solta a imaginação. Se você tem dificuldade aí de colocar sua imaginação pra fora, hoje a internet ela super nos ajuda, tem vários vídeos explicando, de tutoriais, mães ensinando como fizeram dos seus filhos. Eu não gravei o tutorial, mas eu gravei pro meu canal no YouTube, eu vou deixar aqui pra quem quiser ir lá acompanhar. Eu coloquei a saga de como foi a semana da criança deles, então vai lá se você quer assistir um pouquinho mais de perto. Mas é isso, quero agradecer o convite de estar aqui hoje e inspirar, e espero que eu seja inspiração para as outras mãezinhas que estão aqui hoje, para você que está aqui hoje me assistindo. E é isso, o importante é se divertir, o importante é a brincadeira e contagiar. Então é isso, gente, beijo, obrigada aí pela oportunidade de vir contar para vocês um pouquinho das nossas mochilas malucas desse ano. Ler pode ser uma das melhores coisas que você pode fazer para melhorar a sua escrita. Sou Bela Sarquis e esta é a Hora do Livro. Me acompanhe hoje, que aqui vou deixar algumas dicas de como a leitura pode ajudar. Desenvolvimento do vocabulário. A leitura expõe você a novas palavras e expressões que você pode incorporar à sua escrita. Você aprende como usar as palavras corretamente em diferentes contextos. E a estrutura e organização. A leitura ajuda você a entender como que os textos são estruturados e organizados. Você aprende a usar as transições e conexões para ligar ideias e parágrafos. E o estilo e o tom. A leitura leva você a diferentes estilos de escrita. E isso pode influenciar o seu próprio estilo. Você aprende a usar metáforas e alegorias e outras figuras de linguagem para adicionar profundidade e significado aos seus textos. A leitura pode também inspirar novas ideias e perspectivas, o que pode ajudar a enriquecer ainda mais a sua escrita. A leitura pode também ajudar a desenvolver a sua imaginação e criatividade. Melhorar a compreensão. Como? Fazendo uma leitura regular. Ela ajuda a melhorar a capacidade de compreensão mais complexos. Você aprende a analisar os textos, o que pode ajudar a melhorar a sua própria escrita. E o desenvolvimento da escrita criativa? A leitura pode sim ensinar técnicas de escrita criativa, como caracterização, como postar, como montar e organizar o seu texto. São técnicas próprias de estilo. E a dica de milhões: leia diferentes gêneros e estilos para expandir a sua compreensão e apreciação de livros. Analise os textos que você lê, analisando em estrutura, em estilo, em técnica. Anote se for preciso. Pratique regularmente. Aplique todas essas dicas de leitura para escrever. Ler ainda é uma das melhores maneiras de melhorar a escrita. Desenvolver habilidades como escritor. Abre parênteses. Profissional na área ou em qualquer outro setor. Fecha parênteses. Então, corre lá. Escolha um livro e comece logo a sua leitura. Oi, eu sou a Laura Zimmer e eu sou criadora de conteúdo literário e também hoje em dia eu compartilho um pouquinho da minha vida nos esportes e outras coisas também. E hoje eu vim falar um pouquinho da minha trajetória e também o quão importante o romance se tornou, os livros de romance, tanto para quem escreve, principalmente para quem lê também.
eu sou uma leitora desde pequenininha. Na escola, a gente tinha um período por semana de leitura, então era um período inteiro lendo, e a gente tinha que fazer uma resenha do livro que li. Então, a gente tinha um caderninho de resenhas, e a gente tinha que gerar uma resenha, e isso virava pontuação no final do trimestre. Nisso eu comecei a me encantar muito pelos livros, tanto romance, principalmente fantasia, então eu amei quando eu li o Percy Jackson pela primeira vez, mas também Paula Pimenta com Fazendo Meu Filme, que assim foi uma coisa que me pegou de jeito e se passava no Brasil, me marcou demais. Até quando eu fui conhecer onde se passava, que é em Belo Horizonte, me marcou pra sempre. Só que assim, com a vinda do vestibular, lá anos depois, eu não consegui mais tempo para ler. Então eu ficava entre estudar pra escola, quanto pro cursinho e vestibular. E aí emendei também depois da escola, cursinho, e não tinha mais tempo de ler por simples, puro prazer. Era mais porque o livro era obrigatório no vestibular, ou lia no máximo 2 livros no ano, assim, por escolha própria. Com a pandemia, eu saí de um estado caótico, em que eu passava basicamente o dia inteiro fora de casa, para um estado que eu não tinha mais nada para fazer. Então eu fiquei sem emprego, a faculdade passou a ser IAD, e eu não tinha mais nada para fazer e estava passando por uma ansiedade, acho que todo mundo passou por um pouco disso, ficar preso em casa. E nisso eu comecei a mexer no celular. Então eu comecei a ver vídeos, eu assistia muito YouTube. Comecei a pegar indicações do YouTube e comecei a comprar um pouco mais de livro. Peguei e-books também, comecei a ler, conhecer autoras nacionais através de um canal do YouTube. E aí eu precisava compartilhar o que eu estava sentindo com aqueles livros. Só que o mal do leitor é não ter amigo leitor. Não presencialmente, porque virtualmente a gente sempre faz, mas presencialmente é muito difícil. E aí não tinha com quem falar, então decidi começar a gravar, começar a compartilhar. Não gostava muito de aparecer, então só fazia resenha mesmo escrita e com foto. Mas fui evoluindo conforme foi indo a chegada de uma rede social nova, o TikTok. Então tentei me aventurar por lá, apesar de não gostar muito, já que era muita dancinha. Mas uma hora eu me rendi, comecei a criar conteúdo pra lá, pra cá. E tempo vai passando. Chegou um momento que uma amiga me falou assim, por que tu não cria um Media Kit, né? Pode ser uma renda extra também pra ti. E aí eu sempre não dava bola, assim, não, e tinha muita coisa pra fazer, então ler já era um pequeno detalhe do meu tempo. E aí, quer saber, eu acabei fazendo um Media Kit e eu fui conhecendo autoras incríveis, histórias incríveis, me deparei com um romance que é para adulto também, que é uma coisa que para mim eu não conhecia muito. E através disso tudo, a gente tem uma coisa que para mim é um debate muito incrível poder falar de romance, e muita gente, tanto mulher quanto homem, pensa às vezes que romance não te ensina nada, ou não tem nenhum conteúdo, ou que é uma leitura vazia, e porque as pessoas não enxergam ainda a leitura como um entretenimento, eles querem aprender alguma coisa com o livro, mas eu sempre acho que nenhum livro você vai ler e vai sair sem ter aprendido alguma coisa. E os romances é uma forma tão bonita de, através de uma história de amor, passar uma mensagem, passar coisas que você não precisa viver, você vai viver através do personagem. Quantas mulheres acabam lendo, vendo situações em que os companheiros são abusivos e não sabem reconhecer esses comportamentos e nunca viram, mas através do livro elas reconhecem comportamentos também que o parceiro tem, que não são certos. Então é incrível quanto a gente não precisa viver aquilo para aprender. E eu me vejo muito nisso. Que eu não tenho tantas experiências de vida, mas através dos livros foi como se eu tivesse vivido várias. Então muito do meu pensamento foi moldado por causa dos livros. Então eu acho isso incrível. E além disso, né, da importância do romance para as mulheres, até na questão da parte do romance mais adulto, o autoconhecimento, que as mulheres às vezes não têm espaço para falar disso na sociedade. Então não é falado, e através dos livros é a abertura que elas têm ali de se autoconhecer, de conhecer o seu próprio corpo, do que gosta, do que não gosta. E do outro lado a gente também tem autoras que hoje conseguem viver da sua escrita, conseguem trabalhar 100% escrevendo. Ainda não é a maioria, porque ainda continua difícil, mas muitas já conseguem. E são mulheres que acabam se tornando mais independentes ainda e vivendo um sonho. E eu acho que também as criadoras de conteúdo
conseguem ter hoje um trabalho com aquilo que gosta, é uma possibilidade. Então, hoje em dia, eu me vejo muito grata pelo que eu faço e quanto a questão até da influência, né? Eu não gosto muito do conceito de influenciador, mas compartilhar e poder influenciar, então, de alguma forma positiva, para mim é viver um sonho quase todos os dias, assim, porque é trabalho também, então tem dias que a gente não vai estar tão bem, mas tem que fazer. E é incrível para mim. E eu fico feliz de poder compartilhar. E eu fico feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória e de quão bonito é um romance, quão importante é um romance. E se deixar, eu fico falando por mais tempo. Oi gente, bom dia, eu sou a Kathleen Xavier, escritora de alguns romances fofinhos e fui convidada pelas meninas da editora Elas Literárias para falar um pouquinho sobre a minha carreira. Comecei a escrever desde muito nova, eu era adolescente ainda quando participei de concursos de escrita, contos, crônicas e aí ganhei alguns prêmios, mas publicação eu comecei a publicar em 2020, que foi o meu primeiro romance que foi publicado primeiro lá no Wattpad e depois da Amazon e depois em físico, que é esse Canções Sobre Você. E depois disso eu não parei mais. Eu tenho mais de 10 livros publicados ali na Amazon em e-book, 3 deles em versão física que eu fiz de forma independente, né? Inclusive ajudo autoras que precisam a conseguir realizar o seu sonho de publicar o seu livro de forma independente. 2 desses livros de forma independente eu publiquei por leis federais, leis de fomento, a lei Aldir Blanc, né, a PNAC, ou a lei Paulo Gustavo, né, algumas leis aí de incentivo à cultura. Como escritora, o meu objetivo é trazer histórias românticas. Eu amo romance, eu amo histórias que falam sobre a forma que o amor ele consegue transpor barreiras, ele consegue ajudar as pessoas a se curarem. E também gosto de trazer temáticas importantes. Por exemplo, no meu primeiro livro, Canções Sobre Você, eu trouxe uma homenagem a uma amiga minha que infelizmente já faleceu, mas a história fala um pouco sobre a vida dela, coisas que ela viveu. Falo sobre temas importantes como abuso, como questões de superação, né? Psicológicas, inclusive, mas tudo isso de uma forma bem mais leve e respeitosa. Em Uma Cor até o Natal, eu falo sobre adoção, que é uma temática que eu amo muito. E no meu último lançamento, que se chama Uma Quedinha por Você, eu falo sobre POTS, que é uma doença que a pessoa tem alguns problemas ali cardíacos e do sistema autônomo, que ela acaba desmaiando. Então eu gosto de trazer nos meus livros informação, coisas novas que o leitor não conheça. Tudo isso, claro, sempre no meio de um romance, porque romance é tudo pra mim, eu adoro, eu sempre consumo muito romance. E essas temáticas envolvidas no meio do romance, para trazer informações, para trazer histórias de superação. E eu amo muito trazer histórias reais, assim como aconteceu em Canções Sobre Você, que é baseado numa pessoa, e em Uma Quedinha por Você também, que é baseado numa história real. Convido todos vocês a conhecerem meus livros, conhecerem as minhas histórias e lerem, gente, porque a leitura, ela vai sempre agregar coisas nas nossas vidas. E eu comecei, claro, antes de ser escritora, eu já era uma leitora desde adolescente. Amava literatura, sempre amei, ainda amo, compro muitos livros e leio muitos livros por ano. E a literatura, ela mudou a minha vida, tanto como leitora e agora como escritora. E é isso, se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho e sobre os meus livros, é só ir lá na Amazon e pesquisar Kathleen Xavier. Kathleen é K-A-T-L-E-E-N e o Xavier com X. E também você consegue me encontrar no Instagram, que é kathleen.xavier.books. E aí você vai saber tudo sobre os meus livros, os que já estão publicados e os que ainda estão por vir. Esse ano tem romancezinho de Natal chegando, hein? E ó, um spoiler! Em breve já vai ter novas informações sobre o próximo livro. E é isso. Beijos. Tchau, galera.
Empresário, você sabia que o maior comprador do Brasil é o governo? Todos os dias ele anuncia o que quer comprar e quanto ele pode pagar. Se você tem um CNPJ e ainda não vende para o governo, está deixando dinheiro na mesa. Imagine faturar em um mês o que você levaria 6 meses para faturar. Com a estratégia certa, isso é possível. Podemos te acompanhar desde a busca da oportunidade até o fechamento do contrato. Quer faturamento e garantia de pagamento? Então está na hora de olhar para o mercado de licitações. Entre em contato e vamos fazer sua empresa vender para o maior cliente do país. Licita.com.br. Vendas para o governo. Olá pessoal, muito boa tarde, muito obrigada Alice. Hoje eu quero conversar com você que está enfrentando um câncer ou que acompanha alguém nessa jornada tão difícil. Porque além da dor, do medo e da luta, existe algo que precisa ser respeitado, que são os seus direitos e os direitos da paciente. Quer entender melhor e se fortalecer com essa informação? Pega seu cafezinho e vem comigo que eu vou te mostrar. O câncer de mama é o tipo de tumor mais incidente entre as mulheres brasileiras. E junto com o diagnóstico vem uma série de direitos que muitas pacientes desconhecem, mas que podem fazer toda a diferença durante o tratamento. Vamos começar por um dos mais importantes, que é a reconstrução mamária. Toda mulher que passou por uma mastectomia tem direito à reconstrução da mama, seja pelo SUS, seja pelo seu plano de saúde. Esse procedimento não é considerado estético, mas sim reparador. Mesmo que a cirurgia tenha sido feita há anos, esse direito permanece. A lei dos 60 dias é outro direito que poucas pacientes sabem. Após o diagnóstico, o SUS tem até 60 dias para iniciar o tratamento. Esse prazo é garantido por lei e, se não for cumprido, pode ser exigido judicialmente. A paciente com câncer tem direito ao auxílio-doença por incapacidade temporária, sem precisar cumprir a carência do INSS. E se houver sequelas permanentes, ela pode solicitar a aposentadoria por invalidez, inclusive sendo autônoma ou MEI. Outro direito importante é sobre o saque do FGTS e do PIS/PASEP. Com laudo médico atualizado, é possível sacar esses valores para ajudar no período de tratamento. Em muitos municípios, pacientes com câncer têm direito à gratuidade no transporte público, principalmente para garantir que nada interfira no tratamento, que não pode ser interrompido. Consulte o site da prefeitura da sua cidade para saber como você pode solicitar. Com relação aos impostos dos veículos, vale destacar que, se houver sequelas que caracterizem alguma necessidade, como a necessidade de direção hidráulica ou de câmbio automático, por exemplo, a paciente pode ter direito à isenção dos impostos, tanto na compra dos veículos como no IPVA. Esse é um direito muito importante para pacientes que diz respeito à quitação do financiamento da casa própria. Se houver invalidez total e permanente, o seguro do financiamento pode quitar o imóvel desde que a doença tenha surgido após a assinatura do contrato. Também é possível obter a isenção do imposto de renda na aposentadoria. Pacientes com câncer estão isentas do imposto de renda sobre rendimentos de aposentadoria e de benefício de pensão. É um direito garantido por lei, mesmo que o diagnóstico tenha vindo depois da aposentadoria. Para quem não contribui com o INSS e comprova a baixa renda, existe um amparo assistencial através do NOAS-BPC, que é um benefício de um salário mínimo mensal. É preciso passar por avaliação médica e apresentar documentos, mas é um direito que pode garantir dignidade à paciente. A lei também garante até 3 dias de ausência por ano, sem desconto no salário, para a realização de exames preventivos de câncer. Esses direitos não são favores, são garantias legais que reconhecem que o tratamento exige tempo, energia e apoio, inclusive financeiro. E toda mulher merece enfrentar essa jornada com dignidade.
Se você está nessa luta como paciente ou como acompanhante de paciente, saiba que você não está sozinha. E além do cuidado médico, você tem direito à informação, ao respeito e à dignidade. Compartilhe esse café com quem precisa, porque cuidar também é informar. E antes de eu terminar, deixa eu te lembrar de uma coisa simples, mas poderosa. O autoexame é um gesto de carinho com você mesma. E rápido, pode ser feito em casa e ajuda a perceber mudanças no seu corpo. Mas ele não substitui a consulta médica, viu? Se notar qualquer alteração, procure um profissional e faça os exames necessários. Quando o câncer de mama é descoberto no começo, as chances de cura passam a ser de 95%. Ou seja, o cuidado salva vidas. E começa com pequenos hábitos que fazem toda a diferença. Eu te vejo no próximo sábado para mais um Café com Cláudia aqui no Elas em Ação. Eu espero por vocês. Até lá! Sidney Santos, Brasil, nosso professor querido, Brasil. Alô, Sidney. Assim, é um prazer, de fato, como o Margarizo. Eu acho que se me perguntarem o nome dele, eu não consigo, porque é Margarizo e pronto. Então, assim, a princípio eu sou um garoto pobre, nascido na favela, arrimo de pai e vou ser criado pelo meu avô e posteriormente meus irmãos também vão morar com meu avô. Não passamos fome, né? Nós fomos amparados especialmente pelas igrejas evangélicas e a igreja especificamente na qual nós fazíamos parte. Eu digo fazíamos porque hoje eu não faço mais parte, mas tenho o máximo respeito, fé e admiração por tantas pessoas que estão por lá. Então não cheguei a passar fome, mas passamos uns apertos bacanas, né? E o irmão mais velho, o martelo é mais pesado que o irmão mais velho. É verdade. Admitam os irmãos mais novos ou não, mas essa é a verdade. Mas não foi peso nenhum, não foi nada que tenha... Hoje isso está tratado e resolvido, né, na minha cabeça. Então, minha história começa ali, com essa questão do meu pai falecer aos meus 6 anos, eu fui fazer de todo o serviço, de tudo que foi possível, honesto, para buscar o pão de cada dia, através das cocadas da minha prima Rita, através dos bolinhos de aipim da minha avó, né, Dona Odete Fagundes, velha valente, brava, né, mas muito importante essa. E aí, posteriormente, eu acabo, desde os 8 anos, eu estou nesse comércio informal, né, de levar o pão para casa e de um tudo, de doce, né? E é até muito interessante estar hoje diante de uma câmera e falando com algumas pessoas, centenas, milhares de pessoas, e o negro da favela não está diante da câmera por conta de um jornal policial, né? Ele está dando o seu testemunho de vida. E o grande barato disso, não só dessa entrevista, mas como da matéria que saiu no Jornal Extra, o Globo, e de umas entrevistas que eu dei para algumas rádios também, foi a receber o feedback de ex-alunos na rua, ou amigos na rua, que me disseram, e me emocionou muito, me emociona até hoje, tipo, voltei a estudar após ler a sua matéria. Maravilha. Voltei a estudar porque, poxa, se você conseguiu, caramba, sabe, você é tão favelado quanto eu, por que eu não chego? Então você chega, eu cheguei, e nós vamos longe. Então, assim, essa minha história, né, sem querer, eu já fiz um avanço sem querer assim, interromper esse bate-papo. Aliás, aí. Interrompa, por favor, tá? Eu tenho que falar algo assim. Porque. Me conduz. Assim, algo importante que você está falando, Sidney. Da sua dificuldade. Você, desde novo, teve que cuidar dos seus irmãos, partir para cima de correr atrás de um trabalho, seja, vou vender cocada, vou fazer uma reciclagem. Dificuldade. Essa facilidade que a juventude tem hoje não atrapalha muito, não? Porque hoje em dia é uma facilidade tão grande, tem tudo e acabam não valorizando, acabam não tendo aquele entendimento. Parece que quanto mais tem,
Quanto mais fácil é a vida, pior eles são. Essa é uma discussão bastante complexa, né? Bastante complexa. Eu acho que, de fato, a vida foi muito mais difícil há quase 50 anos atrás, que é a minha idade. Desculpa. E eu estou com 49 anos de idade, né? E 48. Enfim, eu vou tentar reduzir e avançar agora. E essa dificuldade acabou formando pessoas melhores. Sim. Nós aprendemos e fomos forjados no fogo, forjados na dificuldade, né? Como diria Zeca Pagodinho, o pobre tem talento para dificuldade. Então, o que é um pobre sem problemas? O Zeca Pagodinho é meu ídolo. Enfim, desde a rampa do Gramacho, onde eu fui, na verdade, até para esclarecer, porque a matéria do jornal não dá conta, né? É editada, obviamente, porque é necessário que seja assim. Mas a minha ida para a rampa do Gramacho, que já não existe mais, ela se dá porque eu fui trabalhar, na verdade, numa fábrica de plástico. E essa fábrica de plástico fazia dos seus funcionários catadores de plástico na rampa do Gramacho. Então, sem alimentação, a gente garimpava dali produtos vencidos, né? Ali eu me esbaldava em iogurte, essas coisas todas e tudo mais. Mas eu fui originalmente trabalhar numa fábrica de plástico e acabou que o meu serviço consistia em ir buscar essa matéria-prima, garimpar essa matéria-prima, disputando espaço com os demais catadores. Por isso que o Tião, que é um grande amigo, com quem eu falo sempre, que avançou e tem avançado e tem ido em frente na vida, a luta não parou e nem há de parar, né? Mas realmente eu passo por lá e por essas circunstâncias. Meus irmãos também tiveram lá os seus maus pedaços, trabalharam cedo, um pouco depois de mim, mas trabalharam também e vencemos juntos. Tanto eu quanto a minha irmã vencemos juntos. A mamãe não está mais aí, mas eu sei que ela foi ciente de que os três estão encaminhados. Eu talvez não muito. Tá encaminhadaço. Mas é isso. A dificuldade ela existe e hoje não é muito diferente. Nós temos hoje muitos instrumentos que facilitam a vida do morador das favelas, né? A internet, apesar de alguns pesares, que eu prefiro não entrar nessas minúcias, não aqui, não hoje, né? Porque não chegam todos os serviços que chegam no asfalto, porque o Estado também, de alguma forma, não colabora, não corrobora para que isso aconteça. Mas a internet chega lá de alguma forma, né? E isso é um instrumento, sim, que pode ser usado, deveria ser usado somente como entretenimento e educação, mas nós sabemos também que a internet, assim como o mundo e a sociedade, oferece de tudo um pouco. Então, sim, mudou, a realidade mudou bastante. O jovem tem hoje mais oportunidades, eu diria, mas, por outro lado, também, se não mexer na questão cultural e educacional, dos favelados de um modo geral, as futuras gerações vão ainda sofrer com essa inadequação e com essa facilidade que teríamos hoje ou temos hoje, e por isso os jovens revoltados e tudo mais. Então, jovem revoltado e disposto a não estudar sempre teve. Sempre teve, né? Sempre teve. Pode ter, hoje tem facilidade, ele não quer, e quando tem dificuldade ele queria menos ainda. Isso aí, Brasil. Eu quero deixar um relato aqui também, que o senhor Margarida também veio desde a geração que tinha que cair pro trabalho, pro trampo. E eu me lembro que eu trabalhei numa fábrica de brinquedos, né? E a gente tinha que ir pra rua caçar matéria-prima para... Exatamente. Né? Então a gente caía mesmo por lixões aí para catar plástico. Tinha, se eu não me falha a memória, tinha alguns plásticos que era alto impacto, outro era para... É um negócio mais amplo por aí. Sim, o trabalho é firme. Eu tenho uma irmãzinha portuguesa que hoje a gente entrou num debate sobre fibra de carbono, polipropileno e não sei o quê, e ela me venceu, né? Porque ela me provou por A mais B que, enfim, algumas coisas que eu pensava diferente, eu tive que remontar essa época que eu fui funcionário dessa fábrica aos 14 anos de idade.
Isso aí, velho. E aí... O Cid, assim, você falando, vem aquela superação, assim, de... Caraca, aquele menino ali tinha tudo pra dar errado. Perdeu o pai cedo, foi criado por avós, que geralmente quando fala criado por avós é tudo na mão, né? Foi criado por vó, mas na base forjado a ferro. Vovó pegava de pano molhado. Aqui, inclusive, não sei se a câmera consegue pegar, eu que não consigo mostrar, porque eu não sou familiarizado com essa coisa, né? Meu velho Benedito. Meu velho Benedito, que era assim que eu o chamava. Eu tinha essa liberdade de chamar ele de velho Benedito. Então era assim, carinho da forma dele. Conselho da forma dele, mas era carinhoso sim. Ranzinza, mas muito carinhoso, um amor. Não, mas é bacana porque a gente vê assim aquele menino ali da favela que tinha tudo pra dar errado e, né, venceu. Disseram pra minha mãe que, tipo, são 2 futuros bandidos e uma futura meretriz, para não usar um outro termo. E felizmente, né, graças aos estudos, aos apoios que tive na infância, de pessoas que, me perdoem, mas se eu fosse citar um nome, eu teria que citar tantos outros que seria uma hora impossível. Segundo, gente, muito obrigado, amo vocês, e é possível sim um favelado chegar onde ele quiser, quer seja na cultura, na arte, lazer, esporte, e mesmo no meio acadêmico, né? Em qualquer lugar o favelado pode chegar. Toda mulher carrega uma história, feita de desafios, conquistas e muita força. E cada trajetória merece ser contada. Não apenas para ser lembrada, mas para inspirar outras mulheres a acreditarem no próprio poder. A editora Elas Literai acredita no poder da escrita como ferramenta de empoderamento. E agora, você pode fazer parte do livro colaborativo O Poder da Sua História, com lançamento em dezembro. Últimas vagas abertas para mulheres que querem deixar um legado e escrever juntas um novo capítulo da literatura feminina brasileira. O poder da sua história pode inspirar o mundo, mas ele começa com a sua coragem de escrever. Raíssa, seja muito bem-vinda ao nosso ponto de encontro aqui no Elas em Ação. É uma alegria te receber hoje aqui. Antes de começarmos, queria abrir um espaço para você deixar suas primeiras palavras. Primeiramente, gostaria de agradecer muito ao Elas em Ação e a Alice Loures por esse convite tão especial. É uma honra estar aqui para poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória e da história da Raves Bakery, minha padaria artesanal online. A Raves nasceu de um sonho, da vontade de resgatar memórias afetivas através da panificação e da confeitaria, levando para cada cliente aquele sabor de padaria antiga, feito com carinho, cuidado e muita dedicação. Estou muito feliz de ter a oportunidade de contar um pouco dessa caminhada e dividir com vocês como esse projeto foi ganhando vida e vem ganhando vida até hoje. Raíssa, conta pra gente um pouquinho de quem é você, além de chefe. Suas origens, sua família, suas lembranças que marcaram o início da sua paixão pela cozinha. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, Baixada, em Nilópolis. Morei inicialmente com meus pais em Belfor Roxo e com 2 anos de idade, eles resolveram se mudar para Mesquita, onde moramos até hoje. Meu pai sempre trabalhou muito, porque junto ele e minha mãe tomaram a decisão de que ele trabalharia para nos sustentar. Minhas lembranças maiores, assim, com certeza é o da minha mãe, que sempre amou cozinhar e por causa da minha avó, ela passou isso de certa forma para mim. Mas sem se dar conta de que eu levaria isso tão a sério a ponto de querer me profissionalizar e viver disso. Em que momento você descobriu que a gastronomia seria mais do que um hobby, que seria realmente o caminho da sua vida?
Eu comecei a cozinhar desde muito cedo. Sempre tive uma certa curiosidade em relação à cozinha. Então, desde muito nova, eu tomei a decisão em fazer um curso profissionalizante de cozinheiro. Ainda no ensino médio, para ter certeza de que eu queria mesmo entrar na faculdade, eu comecei esse curso. Então, para custear esse curso, eu precisei trabalhar. E o que eu conseguia fazer na época, que era o que eu sabia, era sobrancelha. O que eu recebia, pagava parte do curso e com o restante, meu pai me ajudava, já que o valor era muito alto. Dentro de um ano eu estava formada e após isso, tendo certeza, né, de que eu queria mesmo fazer gastronomia. Meu pai não podia custear a faculdade junto à minha mãe, a faculdade particular. Então eu estudei, prestei vestibular e consegui uma bolsa para realizar o meu sonho. Como foi dar os primeiros passos profissionais nesse universo? Houve alguma situação ou experiência que confirmou para você que você estava no caminho certo? Eu estava em um momento da minha vida de agora ou nunca, sabe? Eu trabalhava embarcada, eu ficava 14 dias no mar e 14 dias em terra, em plataformas e navios petrolíferos. Entrei de cabeça em algo que, para mim, era a solução da minha vida. Estudei muito, passei nas provas que eram necessárias para aquele momento, e quando eu comecei a trabalhar, me frustrei. Vi de perto, assim, que não tinha nada a ver com o que havia sido prometido, e para mim, passar 14 dias sendo frustrada não compensava. Foi aí que, dentro de 14 dias eu estando de folga, eu pensei, por que não fazer cinnamon roll para vender? Dentro disso, eu vendi muito, daí nasceu a minha tão sonhada padaria artesanal, Raves Bakery. A Raves nasceu e para mim hoje ela significa promessa, sabe? Porque a mente de um empreendedor é muito louca. Normalmente ninguém entende. Eu comecei sem nada, mas eu sempre vi a Raves ganhar o mundo. Por mais que muitos duvidassem e muitos duvidem até hoje. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou até aqui? E o que te manteve firme diante das dificuldades? Meus maiores desafios dentro da minha profissão, com certeza, foi ter que lidar com tanta gente fora de controle. Infelizmente, existem fatores de risco específicos associados à cozinha profissional, como a competitividade, o perfeccionismo, a pressão para performar, além da longa jornada de trabalho, o ritmo intenso, o ambiente muitas das vezes acaba sendo muito hostil. E quem está acima de nós, digo, o chefe de cozinha ou até mesmo o dono do estabelecimento, normalmente abre um empreendimento sem nem ter noção das boas práticas de manipulação. E aí ele quer tratar o colaborador de forma inadequada. E é por isso que existe tanto risco de suicídio em ocupações de hospitalidade. Se tivesse que definir em poucas palavras o que torna o seu trabalho diferente, único e especial? Costumo dizer que o conceito da Raves é ter praticidade. Hoje o cliente não precisa mais sair de casa para ir até a padaria, porque nós levamos até o cliente. Cada pão é preparado de forma artesanal e com uma longa fermentação. E mesmo com todo esse cuidado, em cada detalhe, o que realmente faz toda a diferença é o propósito da Raves. É impossível você consumir um pão e não sentir o afeto por trás dessas longas horas de trabalho e muita dedicação. Assim, nós resgatamos as memórias afetivas das padarias antigas e transformamos algo simples como o pão em uma experiência de acolhimento e conexão. Como é seu dia a dia no ateliê? Qual é o momento da rotina que mais te encanta? Eu costumo dizer que meu primeiro compromisso do dia é comigo mesma. Se eu não acordar e fizer meu devocional, depois disso treinar, eu não tô pronta para vencer esse dia. Após tudo isso, o dia a dia aqui no ateliê começa e é tudo muito corrido. Além das jornadas fixas, tem também as prontas entregas e as encomendas. E com certeza o que mais me encanta é quando o cliente recebe o produto e manda assim: não deu tempo nem de tirar uma foto, estava uma delícia. Com certeza é isso que me faz saber, que me faz ter certeza de que eu tô no caminho certo.
Já teve algum feedback ou experiência com clientes que te emocionou de verdade e te fez ter certeza de que vale a pena continuar? Desde que eu comecei a estudar gastronomia e trabalhar com gastronomia, eu venho gravando conteúdo para as minhas redes sociais. Então são anos expondo a minha rotina e o meu trabalho. Com isso, cada vez mais pessoas conhecem a Chef Raíssa e a Raves Bakery, minha padaria artesanal online. O que mais me emociona dentro disso tudo, com certeza, são os feedbacks. Em um mundo onde muitos procuram algo para criticar, deixar palavras ofensivas e nos deixar para baixo, também existem pessoas que estão ali para dar uma palavra de motivação e incentivo, e às vezes é tudo que a gente precisa. Quais são os seus sonhos daqui para frente, Raíssa? Você pensa em expansão, novos projetos ou até em ensinar sua arte para outras pessoas? Meu maior sonho, com certeza, é ter a Raves mundialmente reconhecida. E para isso eu tenho trabalhado bastante, né? Inclusive, estamos com um projeto de extensão que eu ainda não posso compartilhar, mas logo, logo eu não vejo a hora de falar para todos vocês. E eu pretendo sim, também, ensinar tudo que eu sei. Inclusive, hoje eu já faço parte de um projeto onde eu ensino mulheres corajosas a empreender com bolos e biscoitos vendáveis. E assim que possível, eu pretendo montar também um e-book para ensinar as pessoas como fazer pão do zero e vender de forma remota, diretamente da sua casa, igual eu comecei. Para encerrar, que mensagem você gostaria de deixar para quem sonha em empreender, seja na gastronomia ou em qualquer área, mas ainda sente medo de começar? A verdade é que o medo sempre vai existir. Se não for com medo, nunca vai ser. Então não liga para as pessoas que criticam, porque essas sempre vão existir. Se agarra àqueles que tentam te levantar de certa forma e que verdadeiramente estão ao seu lado. Meu namorado, hoje quase esposo, estamos prestes a nos casar, né? E ele sempre acreditou assim desde o início. Então a nossa prioridade hoje ela tem sido a Raves, porque juntos nós vemos potencial e nesse período ele acabou virando meu sócio. Então ter alguém para compartilhar tudo isso que está acontecendo é essencial. De qualquer forma, comece com o que tem, que aos poucos você vai conseguir adquirir o que é necessário. Raíssa, muito obrigado por compartilhar sua história, sua jornada de superação e toda a inspiração que nos trouxe hoje aqui no Ponto de Encontro. Desejamos muito sucesso para você, para seu ateliê e para todos os sonhos que ainda estão por vir. Foi com muita alegria e enorme prazer em recebê-la aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Temos mais uma convidada muito especial, a Karine Gomes. Karine, tudo bem com você? Tudo bem, Alice. Karine, queremos saber um pouquinho mais de você. Sei que você é uma escritora, que você tem bastante livros já publicados. Me conte um pouquinho quem é a Karine. Bom, eu sou a Karine Gomes, moro no estado de São Paulo, em Ribeirão Preto. Tenho 19 livros publicados pela Amazon. Além disso, também trabalho com outros autores, com assessoria, orientação de carreira. Escrevo também. Isso é muito bom. Escrever é libertador, né? Terapêutico, e entre outras coisas que acontece com a escrita. Eu gostaria de saber o que aconteceu com você na pandemia que a trouxe, né, que florou em você a escritora que existia escondida dentro de você. Bom, eu trabalhava no ramo de alimentação e com a pandemia as coisas ficaram muito difíceis, muito complexas, né? Com a alta dos preços. E eu comecei a sonhar com várias histórias, com histórias completas, assim. E eu tinha muita vontade de escrever, mas eu não achava que fosse capaz de criar histórias, diálogos. Meu marido falou, tenta, faça por você. E eu comecei num caderno, escrevendo à mão mesmo, até que, de repente,
eu conheci outras autoras e uma delas falou, eu vou ensinar a galera que quer publicar na Amazon. Quando eu vi, estava publicando já. Então quer dizer que publicar livros é mais fácil hoje em dia do que antigamente, né? Sim, com certeza. A publicação, principalmente independente, hoje é muito fácil, né? Você pode simplesmente escrever na sua casa e da sua casa mesmo você consegue fazer a edição do seu livro ou encontrar profissionais na internet e fazer o processo praticamente sozinho. Mas isso vai acabar quebrando as editoras, gente. Não pode ser assim também, né? Tudo tem um conteúdo, né, bem aprimorado, tem todo um desenvolvimento à parte para que isso possa ser feito, verdade? Sim, com certeza, porque não é um grande erro, na verdade, que as pessoas pensam que, é só escrever e pôr lá, e não é assim, é só eu passar o livro no ChatGPT e ele tá pronto, não tá? Existem regras, diretrizes, que nós precisamos seguir, tanto como independentes, como editora, sem contar que, como editora, você consegue alcançar maiores públicos, né, mais pessoas, a abrangência é maior, o trabalho acaba ficando mais profissional, porque a editora tem meios muito maiores do que a gente de forma independente, né? E é muito gostoso você pegar o livro com a marquinha de uma editora, o nome da editora traz um peso pra gente, uma responsabilidade, e também deixa aquele trabalho mais, digamos assim, mais profissional. Fala pra pessoa assim, eu sou publicada por editora X, né? Isso faz as pessoas acreditarem mais em você, com certeza. Mas, sabendo disso, né, eu também estou sabendo que você foi já top da Amazon, né? Como é que isso aconteceu? Que emoção é essa? Meu livro está sendo muito visualizado, muito lido, tô ganhando dinheiro na Amazon. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Eu entrei no top 100, que é o ranking geral de mais lidos, 2 vezes. E assim, não dá para explicar. Da primeira vez eu chorei tanto, mas tanto, porque eu não imaginava que em algum momento aconteceria. Por mais que eu tivesse chegado perto, né, no top 200, entrar no top 100, estar lá no top 30, é uma coisa assim que não dá para explicar. Você fala, meu Deus, tem muita gente me lendo. Porque entre as 100 que estão mais faladas lá, porque o top 100 da Amazon é uma vitrine, né? É como se fosse um monstruário. Tem muita gente que só lê o que está no top 100. Você estar lá com a própria Amazon te divulgando, outras pessoas vendo, aquilo dá um peso gigante pro nome da gente. E não tem, pelo menos pra mim, não é nem só questão de dinheiro, dá aquele sentimento de alcancei pessoas, as pessoas estão me lendo, né? O que a gente ganha com isso é só consequência, porque a emoção de saber que alguém tá lendo, tá se distraindo, se divertindo com a sua história, não tem preço. Você descobriu esse gosto, né, da leitura quando? Quando eu era criança, eu gostava muito de ler, né, lia na escola, mas eu não tinha tanto incentivo dentro da minha casa. Aí, assim, eram livros esporádicos, trabalhos de escola, até que num trabalho eu escrevi uma história. Eu fui lembrar pouco tempo atrás, que eu não lembrava que eu tinha escrito uma história de Halloween. E, assim, foi uma coisa que ficou muito escondida. Mas aí, depois que eu tive os meus filhos, eu passei por um período muito difícil de depressão. E eu não conseguia sair daquele buraco. E aí, uma amiga falou pra mim, por que você não lê tal livro? E eu peguei aquilo. Foi como se fosse um bote salva-vidas. Eu saí de um jeito do buraco, foi tão boa a sensação de ler, que quando eu vi, tava lendo, assim, 400 livros por ano. Então, a leitura também é cura, né? Além de ser terapêutico, ela também pode curar, ajuda a sair também da depressão, né? Pelo que eu sinto que você falou. Então, a leitura foi como se fosse a dosagem que você precisava para ter energia, força para vencer a depressão. É isso mesmo? Sim, com certeza. Porque, assim, às vezes a gente não consegue enxergar o que está ao nosso redor, né? Não enxerga as situações. Quando você está lendo, você consegue se desligar de algumas situações, né? Sem contar que, por mais que a leitura seja, às vezes, um livro de ficção, que a gente faça mais por lazer, a gente sempre aprende coisas, vê ensinamentos, vê situações que são tão parecidas com as nossas vivências e a gente não percebia, sabe? Você viaja para outros países, aprende tanta coisa diferente, tantos personagens legais, se identifica com aquilo. E eu precisava daquilo, sabe? De ver coisas diferentes para sair do estado em que eu me encontrava. E assim, foi muito bom, porque eu já tinha tentado de tudo e eu não tinha ânimo. E a leitura me ajudou demais.
Entendi. Muito bacana a sua história, viu? E, Karine, quais são os títulos dos seus livros? Qual é o modelo? Como surgem os personagens? Me conta um pouquinho isso para mim e para o público que está nos assistindo. Os títulos são assim, antes eles vinham muito rápido para mim, porque eu queria algo que fosse muito poético, né? Eu queria que falasse totalmente com a história. Mas com o decorrer do tempo, dentro da Amazon mesmo, eu percebi que aquilo não vendia. E para as pessoas me lerem, eu precisava vender. Precisava que os títulos fossem comerciais. Então eu fui adaptando com coisas que eu percebi que estavam em alta, que funcionavam, mas sem mexer nas minhas histórias. Foi como mexer nas embalagens e não mexer no produto, né? E os meus personagens, assim, a maioria tem um pedaço de mim. Cada um dos 19 livros tem um pedaço da Karine, tem um pedaço da minha família, do meu marido. Eu tenho um livro contando a nossa história, né, em forma de diário, minha e dele, de como a gente se conheceu, de como a gente ficou junto. É cômico, inclusive. E, assim, todos... o último livro, o que eu estou escrevendo nesse momento, assim, mais da metade das piadas saíram do meu marido, de coisa que estava acontecendo na hora, a piada surgiu, eu corri para anotar, para pôr no personagem, porque acho que isso deixa ele muito real, né? Coisas... Eu não tenho o hábito de rebuscar muito na escrita. Eu simplesmente ponho lá um personagem que fala como a gente. Tanto que esse personagem, ele é um cantor sertanejo da roça, então ele fala uai, ele fala sou, ele fala você. Então ele fica muito próximo, né? E todas as coisas que ele faz têm a ver com a minha realidade, e de quase todos os personagens, eles têm muito a ver com a minha realidade. Qual é o recado que você quer deixar para o público que está nos assistindo, que são amantes de leitura, de romances, de novelas, né? Qual é o recadinho que você tem para esse público em especial? Bom, leiam, porque leiam é muito gostoso, a gente viaja sem sair de casa, né? A gente descobre coisas diferentes, conhece pessoas, personagens que a gente acaba se identificando, que parece que são parte da nossa família. E a leitura, além de, graças a Deus, não ser algo tão caro, né? É muito mais barato ler do que viajar, por exemplo, se é uma coisa que não está no seu orçamento no momento. É uma coisa, assim, que te faz ver tudo de forma diferente, né? É um lazer muito gostoso. E sem contar que enriquece a nossa cultura, a nossa forma de falar, de escrever, e tudo isso é muito bom. Karine, muito obrigada por esse bate-papo muito gostoso. Se pudesse, ficaria com você mais tempo aqui para explorar um pouquinho mais do seu mundo literário. Quero agradecer a sua presença aqui no Elas em Ação e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Então, chegamos ao fim de mais um Elas em Ação. Espero por você no próximo domingo. Tchau, tchau. O tempo por aqui passa tão rápido, não é mesmo? E assim encerramos mais um Elas em Ação. Hoje vimos que educar, sonhar e recomeçar é o que nos move. Obrigada pela sua companhia e não se esqueça, nos siga nas redes sociais e continue com a gente, porque juntas nós fazemos a diferença. Temos um próximo encontro marcado aqui na Rede Gazeta Brasil, no próximo sábado às 15h30. Tchau, tchau.